Oi, pessoal. Hoje eu queria convidar você, cada um de vocês, para fazer parte de um projeto, que é a Academia Folha Política. A Academia Folha Política é mais do que um curso, simplesmente. Ali dentro tem o meu curso de Logopolítica, agora também o curso sobre juristocracia, totalitarismo e resistência política. Tem outras iniciativas, como a Agenda 2030, de comentário de atualidades, tem vários vídeos, mas isso tudo cria um espaço. Não é apenas uma coleção de produtos individuais. Isso é um espaço de reflexão, um espaço de conexão entre as pessoas e, sobretudo, um espaço de autoconhecimento. Ali a gente está construindo um caminho, uma viagem para que cada um se conheça melhor a si mesmo, isso é a base de tudo, também para que nós, como brasileiros, conheçamos melhor o nosso país, que nós conheçamos melhor o tempo que nós vivemos no nosso mundo, que nós conheçamos melhor também a nossa civilização, a civilização ocidental. Isso tudo cria uma atmosfera de conhecimento. E o conhecimento é que conduz à liberdade, que conduz à libertação. Então, esse é o convite que eu queria fazer. Conhecer todo esse ambiente de uma construção conjunta. Passando a ser membro da Academia Folha Política, você não está adquirindo, portanto, um produto pronto, definido e acabado, como um curso definitivo. Não. É um processo do qual você vai participar, um processo no qual você vai criar o seu próprio conhecimento. Tá bom? Então aqui tem a descrição, tem o link para ingressar na academia, tem a opção anual, a opção mensal, e eu tenho certeza que quem entrar vai se entusiasmar com esse projeto, vai se entusiasmar com essa construção. Tá bom? Abraço. O tema, então, segue on, né? O Congresso americano está on. Certo? A Câmara de Representantes americana está olhando com muita e crescente atenção para o que está acontecendo no Brasil, né? Com uma preocupação múltipla também. A preocupação, de modo geral, com a decadência, digamos, dos direitos humanos e especificamente da liberdade de expressão e outras liberdades básicas no Brasil, que significa a queda dessas liberdades num país importante do mundo e que significa um mundo, portanto, com menos liberdade, ou seja, um mundo mais favorável aos projetos totalitários, que são contrários ao projeto fundacional americano. Portanto, os Estados Unidos são ainda um país que, pelo menos através de alguns canais, como sobretudo os republicanos, no Congresso, olham para o mundo, né, e estão sempre tentando monitorar onde as ameaças à liberdade estão avançando, porque sabem que um mundo onde os Estados Unidos estiverem cercados de totalitarismos será um mundo que provavelmente levará os Estados Unidos também para o caminho do totalitarismo, né? Os Estados Unidos têm essa dimensão praticamente desde a sua fundação, desde a independência e da sua Constituição, independência em 1776, Constituição em 1787. É uma maneira diferente de olhar o mundo. Até aquele momento, os países do espaço político, sobretudo europeu, mas que acabava sendo a atitude de qualquer país, de qualquer nação no mundo, nos outros continentes também. A tendência, ou a prática que sempre se dava era que um país olhava para o mundo e estava preocupado com relações de poder em termos de quem tem mais força militar, quem tem mais força econômica, quem pode me ameaçar e quem pode me ajudar contra as ameaças que eu, porventura, sofro, né? Essa era a preocupação do mundo, era saber, olha, quem está forte, quem está fraco, né, quem está me olhando para o meu lado, quem não está olhando para o meu lado, do ponto de vista de um poder onde era completamente indiferente qual era a forma interna
dos países ao redor do mundo. Então, queria saber, né, cada país queria saber qual era o tamanho do exército do outro, né, e como soberano ou congresso, o que fosse, daquele outro país governava o seu povo, não importava. Né? Importava apenas o tamanho do exército, a produção, né, o número de navios, o volume de comércio, né, numa concorrência, digamos, entre equivalentes. Os Estados Unidos introduzem algo diferente, porque os Estados Unidos introduzem um princípio nacional diferente com a sua formação no final do século XVIII, que é o princípio da democracia, o princípio, né, de we the people, de que o povo faz o poder, que o povo detém o poder e o exerce através de representantes que ele controla. Né? De certa forma, é o modelo da Roma Antiga, aperfeiçoado. Esse modelo da Roma Antiga nós estamos aí examinando no curso de Logopolítica, nas últimas aulas, continuaremos um pouquinho, mas com os Estados Unidos se consolida pela primeira vez, né, em milênios, num novo espaço na América, uma democracia, né, uma forma diferente de ser um país, de ser uma nação, né, uma forma baseada na liberdade, ou seja, o princípio é a liberdade de cada um, de cada indivíduo, de exercer a sua vida e buscar a felicidade na sua vida. E o Estado está aí para facilitar, quando possível, essa busca da liberdade, sobretudo para não atrapalhar essa busca da felicidade. É uma ideia completamente nova e que levou os Estados Unidos, então, nesse momento, a passarem a ver o mundo, depois que eles se tornam um país e se afirmam como um país independente, a ver o mundo de uma maneira um pouco diferente. Porque agora eles dizem, olha, somos o único que trouxe essa ideia democrática. Naquele momento era. Todos os outros têm uma ideia diferente do que é um país, todos os outros têm regimes que são construídos de cima para baixo, né, de um poder estatal que manda e que praticamente é dono da sua população. Isso pode ser um problema para nós. Né? Nós somos diferentes disso. Então, os Estados Unidos, primeiro, olha, eu quero ficar quieto aqui, né? Não quero entrar, né, nesse jogo entre esses países. Por quê? Porque todos eles têm em comum algo que é o oposto do que eu sou. Né? Todos eles são, de alguma maneira, autocracias, nós queremos ser uma democracia. Então, se nós entrarmos no jogo deles, nós, daqui a pouco, teremos uma aliança deles contra nós. Né? Eles acho que se percebiam ainda, e até o começo do século XIX, eles tiveram depois uma guerra com o Reino Unido, em 1812, se percebiam ainda como um experimento frágil, né? Um experimento muito inovador, que ia, sim, no sentido da natureza humana, mas ia contra a natureza do poder, né? De concentração de poder em grandes estados. E isso, então, introduziu, portanto, um olhar diferente. E esse olhar de que não importa apenas no mundo a forma, não importa apenas o aspecto quantitativo de poder dos outros países, mas importa, sim, a forma interna. Né? Os países totalitários ou autocráticos, eles tendem a representar um problema para os países democráticos. Isso começa a ficar presente no imaginário americano. Né? E isso se consolida, sobretudo, depois da Primeira Guerra Mundial, com a famosa frase do Woodrow Wilson, que eu já, inclusive, analisei num artigo, se não me engano, onde ele diz que, presidente americano, né, na época da Primeira Guerra, que era preciso construir um mundo seguro para as democracias. Então, ele não estava mais falando de equilíbrio de poder, de que, olha, temos que ter, né, grandes potências em paz. Não, estava falando que precisamos de um mundo, né, que seja seguro para uma ideia, né, para um tipo de país, para um tipo de instrumento de exercício da liberdade, que é a democracia.
Então, isso tem uma continuidade. Quer dizer, no começo era uma continuidade mais defensiva. Os Estados Unidos, olha, eu estou aqui, eu quero que não olhem muito para mim, porque enquanto eu me fortaleço, né? Porque se bobear, os autocráticos do mundo vão vir contra esse experimento nascente. Né? Não tanto tempo depois, se você pensar, entre a independência e a Primeira Guerra, então 140 anos depois, os Estados Unidos já são praticamente o país mais poderoso do mundo, um dos 2 ou 3 mais poderosos do mundo, então resolvem, quase com uma questão natural, passar a projetar, né, essa ideia. O mundo autocrático não será um mundo seguro para nós, para a democracia. Não para os Estados Unidos enquanto nação, com tantos exércitos, com tantos navios na sua armada, não, mas para a ideia desse experimento democrático. Né? Então, isso introduz e consolida a questão da democracia como, ou da ausência de democracia, como o eixo determinante das relações internacionais, e não apenas o jogo do poder entre as nações. Então, agora o fundamental é saber se um país é democrático e está trabalhando a favor de um mundo seguro para as democracias, ou um país totalitário que está trabalhando contra esse mundo, que está trabalhando por um mundo, né, de agressão, de violência, né, de repressão, um mundo seguro para o totalitarismo. Isso depois se afirma na Segunda Guerra Mundial, agora de uma maneira, né, muito mais explícita, muito mais dramática até, do que na Primeira Guerra Mundial. A Segunda Guerra Mundial é uma batalha de ideias, né, muito mais do que uma batalha de forças puramente geopolíticas. Né? É uma batalha entre mundo livre e mundo totalitário, com, né, essa importantíssima reserva e falha, se você quiser, no modelo, que é a aliança desconfortável, mas que foi julgada necessária, das democracias com um totalitarismo soviético para vencer outro totalitarismo, o nazifascista. Mas a mobilização do Ocidente foi em torno, né, não de, olha, vamos preservar nosso território, nosso império, tanto que os Estados Unidos não tinham o seu território atingido, né? Não, vamos preservar a democracia. Né? Esse mundo não está nada seguro para a democracia, para a liberdade. E depois da Segunda Guerra, os Estados Unidos vêm a travar, então, uma terceira guerra, se você quiser, uma guerra fria, dessa vez, né? Novamente em defesa da liberdade, novamente em defesa, né, de preservar um espaço no mundo para a liberdade, né, e tentar diminuir o espaço do totalitarismo, percebido como uma permanente ameaça. Agora, a forma do bloco soviético puramente, identificado agora, né, não mais como um aliado circunstancial, mas como um inimigo essencial, porque quer um mundo, um ser humano completamente diferente. Então, essa componente, você pode chamar de ideológica, ela, de certa maneira, ela perpassa toda a história americana. E até, pelo menos, o final da Guerra Fria, né, depois do governo Reagan, onde os Estados Unidos resolvem, aparentemente, se esquecer disso, né, e acham, olha, está todo mundo igual, todos os países se movem da mesma maneira, né, não importa, começam a dizer, né, não importa, começam a pensar dessa maneira, não importa tanto a forma interna, os países vão acabar sendo democráticos mesmo, mas não tem perigo nenhum para a democracia, então deixa a China lá, o importante é o comércio, isso vai levar a uma democracia, e com isso os Estados Unidos e o Ocidente livre perdem aquele eixo, né, aquele eixo de mundo entre liberdade e opressão, né, e deixam surgir vários mecanismos de opressão entre, né, começo dos anos 90 e hoje, vários países totalitários que não eram para ter poder nenhum nesse mundo, estão com poder aí, em grande parte porque os Estados Unidos deixaram de pensar o mundo sob a ótica da liberdade e da democracia. Então,
isso é um pouco o pano de fundo para por que os Estados Unidos, né, estão interessados nisso. Tem uma longa história. E hoje os Estados Unidos estão pelo menos o Partido Republicano, acho que exclusivamente o Partido Republicano, está se reinteressando por esse tema verdadeiramente da democracia. Está vendo que os totalitarismos estão avançando no mundo, né, que o mundo está se tornando menos seguro para a democracia, e que esse totalitarismo está avançando, inclusive na América Latina, né, no hemisfério ocidental, e que é preciso fazer alguma coisa porque o modelo deles, né, o experimento deles está em perigo. Está em perigo a partir de vários tipos de ameaça. Está em perigo, inclusive, internamente, né, com a erosão das liberdades básicas dentro dos Estados Unidos, com a opção de pessoas, grupos dentro dos Estados Unidos por outros, no fundo, outros modelos de sociedade, como essas pessoas que estão aí hasteando bandeira palestina em lugar da bandeira americana em universidades americanas. Isso significa muito mais do que um apoio misguided, como se diria, um apoio equivocado a uma causa que, no fundo, não é a causa palestina, é a causa do terrorismo, na verdade, que eles estão apoiando. Mas é mais do que isso, né? É uma rejeição do experimento americano. Essa bandeira palestina veio representar agora uma rejeição do experimento americano. Então, há uma ameaça interna, mas há uma força de reação contra isso e de, olha, ainda dá para preservar um mundo seguro para as democracias e um próprio espaço para a democracia dentro dos Estados Unidos. Então, o avanço de um projeto totalitário e pró-totalitário num país como o Brasil aparece numa luz diferente para eles. Aparece, né, daquela que a gente imaginaria, não é algo imediato, é algo que vem de toda de uma experiência histórica americana. Deixa eu ver aqui. Então, de toda uma experiência histórica de um país que resolveu ser algo diferente, ser uma democracia, quando ninguém era, né? E sempre, né, ou quase sempre, se sentiu na necessidade de preservar isso, que não é óbvio, né? Essa preservação não é óbvia, nada está garantido. Acho que eles voltaram a ter esse sentimento. Queria mencionar que, como uma modestíssima contribuição a esse esforço de socorro, eu e meus colegas aqui da Academia Folha Política estamos nos comprometendo a, durante esse mês de maio, dedicarmos metade da receita líquida da Academia Folha Política ao socorro às vítimas, às pessoas afetadas no Rio Grande do Sul. Faremos isso especificamente através de entidades que estão recolhendo doações em dinheiro para transformá-la em doações e ações concretas na prática, né? Infelizmente, como muitos de vocês não estamos lá, não podemos fazer diretamente algo, então é uma maneira de fazer algo a respeito, né? A Academia Folha Política, como vocês sabem, é um projeto onde eu estou empenhado, onde tenho o meu curso de logopolítica semanal, onde tenho uma live semanal sobre atualidades políticas e geopolíticas, e onde temos também, meus colegas têm o curso sobre totalitarismo, resistência democrática. Então, ao longo desse mês de maio, todo mundo que assinar a Academia Folha Política, ou seja, que adquirir a assinatura, a Academia Folha Política, metade da renda, quer dizer, nós vamos dedicar, a pessoa vai ter o acesso integral, absoluto, mas a metade da receita nós vamos dedicar ao socorro ao Rio Grande do Sul. Tá? E infelizmente não dá para ser 100%, porque temos custos operacionais aí que precisamos cobrir, é uma iniciativa que está crescendo, que tem custos, então, mas é o que nós podemos fazer, né, e
tanto diretamente como também como uma maneira de pedir, né, que quem puder se associe a essas ações da maneira que puder, tá? Doações diretas também, enfim, estou apenas introduzindo uma maneira de que a Academia Folha Política faça a sua contribuição, mas quero também sugerir que quem puder faça doações diretas, e estamos colocando aqui na descrição deste vídeo o Pix de algumas entidades que, pelo que eu recolhi aí, a partir de menções de várias pessoas, parecem ser entidades que estão fazendo um ótimo trabalho, mas também quem tiver outras, né, e há dezenas de entidades que estão recolhendo recursos, enfim, acho que, claro, cada um encontrará o seu caminho para essa contribuição, tá? Então, essa é a maneira que nós encontramos, a Academia Folha Política, de participar um pouco desse esforço nacional. O globalismo existe, é uma coisa concreta. Ele é composto pelo Great Reset, do Fórum Econômico Mundial, pelo projeto hegemônico da China, pelo programa de manipulação e conquista da América do Sul pelo Foro de São Paulo e outros elementos. E esses elementos, eles atuam uns em benefício dos outros, sempre, principalmente através do controle da linguagem, porque o controle da linguagem é o controle do nosso pensamento. Então nós estamos tendo o nosso pensamento reprogramado, e essa reprogramação vai contra a nossa liberdade, vai contra a essência do ser humano. Isso é o globalismo. Com base nesse estudo, nessa experiência, é que eu criei o curso de Logopolítica. Toda semana eu dou aulas sobre geopolítica, literatura, filosofia, cultura de um modo geral, tudo isso em conjunto formando um espaço de conhecimento que eu denomino a logopolítica, para nós não apenas entendermos a ameaça do globalismo, mas podermos nos contrapor a ela. Se você quiser entrar nesse projeto de conhecer o globalismo e enfrentar o globalismo, clique aqui. Oi, pessoal. Hoje eu queria convidar você, cada um de vocês, para fazer parte de um projeto, que é a Academia Folha Política. A Academia Folha Política é mais do que um curso, simplesmente. Ali dentro tem o meu curso de Logopolítica, agora também o curso sobre juristocracia, totalitarismo e resistência política. Tem outras iniciativas, como a Agenda 2030, de comentário de atualidades, tem vários vídeos, mas isso tudo cria um espaço, não é apenas uma coleção de produtos individuais. Isso é um espaço de reflexão, um espaço de conexão entre as pessoas e, sobretudo, um espaço de autoconhecimento. Ali a gente está construindo um caminho, uma viagem para que cada um se conheça melhor a si mesmo, isso é a base de tudo, também para que nós, como brasileiros, conheçamos melhor o nosso país, que nós conheçamos melhor o tempo que nós vivemos no nosso mundo, que nós conheçamos melhor também a nossa civilização, a civilização ocidental. Isso tudo cria uma atmosfera de conhecimento. E o conhecimento é que conduz à liberdade, que conduz à libertação. Então, esse é o convite que eu queria fazer. Conhecer todo esse ambiente de uma construção conjunta. Passando a ser membro da Academia Folha Política, você não está adquirindo, portanto, um produto pronto, definido e acabado, como um curso definitivo. Não. É um processo do qual você vai participar, um processo no qual você vai criar o seu próprio conhecimento. Tá bom? Então aqui tem a descrição, tem o link para ingressar na academia, tem a opção anual, a opção mensal, e eu tenho certeza que quem entrar vai se entusiasmar com esse projeto, vai se entusiasmar com essa
construção. Tá bom? Abraço.